Graça e paz, queridos. Boa noite. Eu estava sentada ali e eu fico maravilhada, né? Como Deus, Ele fala conosco. Como Deus, como o Espírito Santo de Deus, Ele flui nas nossas vidas. E essa semana, quando o pastor, né, pediu para mim estar trazendo a palavra, e eu aprendi uma coisa com meu esposo, né, que a gente nunca deve negar. E eu aprendi outra coisa com o meu pastor, que primeiro a palavra tem que queimar no nosso coração. E eu nunca mais esqueci isso. E quando o pastor, sempre quando ele vai ministrar, ele fala, queima em mim primeiro. E essa semana, queridos, eu vivi essa experiência, assim, na minha vida. Porque quando o pastor me convidou para trazer a palavra, você sempre pergunta, né? O que eu vou estar ministrando? Senhor, fala comigo, né? Que o Senhor venha falar ao meu coração. O que o Senhor quer dizer para nós nessa noite? O que o Espírito Santo nessa noite quer revelar aos nossos corações através da palavra dele? E eu confesso que se passaram-se 2 dias e eu fiquei assim com meu coração apertado. Aí que eu lembrava do pastor mesmo, porque ele sempre fala, né, que uma vez foi se aproximando os dias e nada. E quando foi sexta-feira, fortemente o Espírito Santo bradou no meu coração. Só que é interessante, irmãos, que o Espírito Santo, aí que eu lembrei do pastor mesmo, porque geralmente a gente pensa que a palavra que Deus vai ministrar no nosso coração é direcionada para alguém. Porque nós temos, infelizmente, do nosso lado humano, né? Que a gente pensa, o que Deus quer que eu fale para aquele irmão? Lá no nosso, o eu da gente, que é verdade, né? Aí a sua mente passa assim pela igreja, né? Aí você fica pensando. Só que por isso que eu lembrei do pastor, porque quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, foi para mim. Fortemente para mim. E eu falei, Senhor, essa é a palavra. Aí quando meu esposo chegou em casa, eu falei com ele, Deus já me revelou a palavra. E a palavra que nós, nessa noite, o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. O Senhor já começou falando desde o começo sobre Jesus. O tema da nossa ministração nessa noite é Emanuel, Deus conosco. Vamos falar junto, igreja? Emanuel, Deus conosco. E por que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração? Porque nós mal começamos o ano de 2022. E é só notícia ruim, queridos. Nós mal começamos, nós nem terminamos janeiro. E só notícia ruim. Só notícia ruim. E aquilo, se você não tiver assim realmente Deus com você, conosco, você acaba até se deixando levar e tendo uma hora que você vai ficando até um pouco meio para baixo. E foi aonde o Espírito Santo ministrou o meu coração. Emanuel, Deus conosco. Deus é com você. Deus é com você, Jucenildo. Deus é com você, pastor. Deus é com você, seu pai Joaba. Deus é com todos vocês, igreja. Deus é comigo e com a minha família. Então, por mais que as notícias aí fora possam ser desagradáveis, não possam ser boas, talvez é um desemprego, talvez é uma enfermidade. Você liga uma televisão, nem liga. E olha que eu gosto de ver um jornal. Eu gosto de ver um jornal. Mas está difícil, porque você é tão bombardeado por tantas informações ruins.
que aquilo vai tendo uma hora, que aquilo vai te contaminando. E por isso que o Espírito Santo, nessa noite, ele vai falar muito ao meu coração. Ele já ministrou o meu coração. E nessa noite, o Senhor quer dizer para nós, para que a gente não venha a temer. Deus, Ele é conosco. E a palavra do Senhor, que você possa estar abrindo em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a 23. Eu vou lendo aqui, irmãos, para a gente não tomar muito nosso tempo. A partir do capítulo 18 até o de 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Chegar para cá. É porque acho que não tinha dado tempo ainda. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um menino, e o chamará seu nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Glória a Deus. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Aleluia. Deus conosco, queridos. Deus é conosco. As notícias aí fora não são nada agradáveis, mas Deus, Ele é conosco. Jesus, Ele veio ao mundo com um propósito. Jesus, Ele veio ao mundo com um propósito. Propósito de salvação, de libertação, de cura. Nós não estamos aqui, alguns sentados nessa sala, alguns em casa, né, assistindo online, as igrejas cheias por aí, pelo mundo afora, principalmente porque hoje é domingo à noite. À toa. Não. Nós não fomos abandonados. Deus, Ele é conosco. E muito brevemente nós vamos estudar 6 tópicos para que a gente possa refletir um pouco nessa noite, brevemente. Deus é conosco para salvação. Para a salvação do povo, para a salvação das vidas. E lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 21, fala sobre isso, que a gente acabou de ler agora. E ele dará à luz um menino, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Jesus Cristo, Deus conosco. Um dos propósitos do Senhor, principal propósito, é a salvação. Então, a salvação da tua família, a sua salvação. Então, que nós não venhamos temer, que nós venhamos confiar no Senhor, que a salvação da nossa família está nas mãos de Deus, que nós possamos continuar buscando ao Senhor, que nós possamos continuar colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor. E todos ao nosso redor, principalmente a nossa família e nós, receberemos a salvação do Senhor. Que você não venha temer. O segundo, Deus conosco para libertação. Aleluia, glória a Deus, queridos. Deus conosco para libertação. Primeiro, a salvação.
Libertação. Nós precisamos, queridos, ser libertos. Libertos. Tantas coisas que há dentro de nós, quando nós somos salvos. Nós temos que nos libertar do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa pequenez, do nosso achismo. Tantas coisas que nós precisamos nos libertar. Mas Deus é conosco. E Ele traz essa libertação. E Romanos fala sobre isso. Romanos no capítulo 6, no versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Libertação foi o que eu recebi. Salvação, libertação, o que você recebeu, querido. Então, que nós venhamos continuar buscando a nossa libertação a cada dia daquelas coisas que existem em nossas vidas, às vezes nos atrapalhando, de repente, de ter uma intimidade melhor com o Senhor. Terceiro, Deus conosco para trazer saúde. Glória a Deus. Trazer saúde. E nesse tópico aqui, eu vou fazer um parêntese para dar um testemunho para vocês do meu esposo, que alguns aqui já sabem e outros ainda não. O Duda, né? Pastor Eduardo, que está sentado aqui. E há 2 anos nós recebemos a notícia do câncer. Só que nós não tememos, porque quando nós temos a convicção que Emanuel, Deus conosco, se faz presente na nossa vida, nós temos a convicção que até mesmo em uma enfermidade, o Senhor se faz presente. Tudo, gente, tem um propósito. E eu lembro perfeitamente, como se fosse hoje, o dia que o médico deu a notícia para o Duda, né? E eu estava ao lado dele, porque felizes são os esposos que sempre têm a sua esposa ao seu lado. E felizes são as esposas que têm sabedoria para conduzir todas as situações. E vice-versa também. Felizes também, né? Ambas as partes. Porque quando nós recebemos algumas notícias desagradáveis, principalmente quando o médico fala para você que você tem um câncer, você precisa ter do lado pessoas que tenham sabedoria para conduzir algumas situações na sua vida, principalmente aquela. E quando o médico deu a notícia para o meu esposo, quando a gente saiu daquela sala, a primeira palavra que eu falei para ele: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E Deus tem propósito. E hoje, graças a Deus, ele está aqui, já passou pelo tratamento, agora está fazendo acompanhamento, mas está bem, está curado em nome de Jesus. Porque o Senhor, Deus conosco, para trazer a saúde, tanto a saúde física de uma enfermidade, como foi o caso do meu esposo e tantos que às vezes estão presentes aqui na sala, alguns que estão em casa ouvindo, mas também como a saúde mental, emocional. Quantas pessoas hoje precisando muito de uma ajuda, passando por um problema de depressão. Mas a boa notícia, Deus conosco, Emanuel, nosso Jesus, trazendo a cura. E lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 23 e 24, nós vamos ler rapidamente. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E a sua fama correu por toda a Síria e trazia-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. Deus Emanuel, o Deus que cura. Jesus Cristo continua curando. Jesus Cristo, queridos, não curou só naquela época. Ah, não. Mas não, curou. Não, continua curando. Que você possa crer. Que você possa crer que Deus Emanuel, Deus conosco, Ele continua curando, trazendo a cura para as nossas vidas, para a sua família, para você. Ah, mas eu não tenho nenhuma enfermidade física, graças a Deus, glória a Deus. Mas às vezes alguma coisa que tem lá no seu coraçãozinho precisa ser curado. Algum ressentimento, alguém que você precisa perdoar, liberar perdão para alguém. Que você nessa noite possa, Jesus, trata de mim, trata do meu coração, me cura, Jesus, me cura. Às vezes alguém que você conhece que precisa de uma cura física, que você possa interceder por essa pessoa e essa pessoa receberá a cura, porque nós somos discípulos do Senhor. Sobre a tua vida está o Espírito Santo, sobre a tua vida está a unção de Deus. Amém? O quarto, Deus conosco para nos vivificar. Efésios 2, de 1 a 5. Trazer vida. Queridos, eu lembro que quando eu não tinha Jesus no meu coração, eu não tinha vida. Você acorda de manhã, né? Porque hoje fez um dia lindo em Teresópolis. Há muito tempo que eu não via um dia tão lindo em Teresópolis. Que céu maravilhoso, azul. Coisa linda, que nós possamos olhar também e contemplar as maravilhas do Senhor. Porque às vezes a nossa pressa, queridos, é tão grande. Às vezes fica tão conectado no celular, em tanta coisa que a gente não consegue. Que coisa linda esse céu hoje, gente. Obrigada, Senhor. Está calor, mas nós precisamos também de um sol. Vitamina C. A gente precisa também para o nosso físico. Glória a Deus por isso. E eu recordo que antes da minha salvação, da minha libertação, eu não tinha vida. E é assim, as pessoas que não têm Cristo, as pessoas que não têm Jesus, que Deus não está com ela, conosco, com ela que ainda não aceitou Jesus Cristo, ela acorda de manhã com esse sol lindo e ela, na mente dela está tudo cinza. Ela vê tudo nublado. Ela já acorda triste, sem esperança, já fecha a janela, já abre, passa aquela cortina, né? Aí quando Deus conosco se faz presente na nossa vida, traz vida, e vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como outros também. Meu Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvo, nos tornou vivo, trouxe vida.
Deus conosco, trazendo vida aonde não tem vida. Aí você olha esse sol, ai, que bênção. Aí você abre a janela do seu quarto, quando você chegar na sua casa, você olha aquela lua, que maravilha! Aí a pessoa que ainda não tem Cristo, por isso é que nós precisamos falar do amor de Cristo para as pessoas, para que Deus conosco se faça presente nos lares das pessoas. Essas pessoas que ainda não têm, o que elas fazem? Fecha a casa, fecha a janela, não quer ver lua, não quer ver sol, quer ficar dentro de casa, trancar de coberta, acha tudo ruim, a vida está péssima. Mas por quê? Porque está morto. Mas quando Deus conosco se faz presente na tua vida, é muito maravilhoso, vocês sabem. A gente passa, né? Eu costumo dizer uma fala minha, tá? A vida passa a ficar colorida. A gente começa, né, a ver as coisas bonitas acontecendo. O quinto, queridos, Deus conosco para nos iluminar. 2 Pedro 1,19. 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva aparece em nossos corações. Deus e conosco ilumina os teus caminhos. Deus conosco traz paz ao teu coração, te liberta, te salva, te cura e ainda torna os teus caminhos claros. E nós precisamos tomar posse de toda essa palavra e também desejar no nosso coração que as pessoas recebam essa palavra, porque quantas pessoas estão vivendo em escuridão. Essa semana eu vi uma reportagem, não sei se alguns aqui também viram, e um pastor novo. Aí você vai falar assim, irmã Elaine, mas é uma incoerência. Um pastor com 40 anos escreveu vários livros. Inclusive tem um livro que é muito bom, eu não li, mas pela reportagem que eu vi, ele escreveu para liderança e ele tirou a própria vida. Deixou um filho de uns 15 anos de idade. Que a gente possa pensar nessa situação. Por que será que aconteceu isso? Porque talvez ele não tinha tido ainda a convicção que Deus, Emanuel, estava com ele. Que Deus, Emanuel, se fazia presente na vida dele. Amém? E o sexto, querido. O sexto. Deus conosco como provedor. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 21, 22. E foi nesse versículo, Deus conosco, provedor, que eu recebi, queridos, um renovo sobre a minha vida. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. E tudo que você pedir, crendo que Deus é com você, que Deus conosco, receberá. Deus, Ele é o nosso provedor. Provedor significa providência. Providência, queridos, é o mesmo que amor, é o mesmo que cuidado, é o mesmo que amparo. Deus protege a quem cuida.
Deus protege a quem busca por Ele, a quem confia nele. Que você possa, nessa noite, tomar posse dessa palavra para a tua vida. Deus é conosco, Deus é com você, Deus está cuidando. Que você não venha temer as más notícias. Que você não venha temer quando você abrir ligar uma televisão. Quando você venha ali se conectar ali, de repente, mas eu não gosto de ver televisão. Passa pela uma reportagem ali no Facebook, uma mensagem por ali, e aquilo mexia no seu coração. E por que essa palavra, queridos, queimou no meu coração? Porque eu confesso a vocês que foi um bombardeio de notícias tão desagradáveis, no começo da semana, que por algum momento eu falei, meu Deus, meu esposo sabe. Aí o Senhor foi e trouxe a minha memória. O Espírito Santo foi lá. Calma, filha, eu sou provedor. Em tantos momentos da tua vida eu cuidei. Em tantos momentos da tua vida eu te sustentei. Em tantos momentos da tua vida eu enviei o socorro, eu enviei o amparo, eu enviei o sustento. E é por isso que nesta noite, a palavra do Senhor aos nossos corações, não temas. Deus Emanuel, Deus conosco, se faz presente na sua casa, na sua vida. Quando nós buscamos ao Senhor, Ele cuida da gente. Que quando amanhã de manhã, quando você acordar amanhã pela manhã, quando você sair amanhã para você ir para o seu trabalho, que você saia com o teu coração alegre, feliz, pelo trabalho que você tem. Queridos, eu estou há 2 anos praticamente sem trabalhar por causa da pandemia, por causa da creche. No final do ano a gente voltou muito pouco, né? Como os outros falam, um ditado, só para esquentar o banco, porque voltamos em setembro e paramos em dezembro. Eu estou com meu coração palpitando de alegria de voltar. Por isso que essa palavra queimou primeiro o meu coração. E por isso que eu falei para os irmãos, que eu lembrei muito do pastor. Porque como diz o meu pastor, eu fui convertida de novo pela palavra. Porque se o Senhor me sustentou 2 anos, dentro de uma pandemia, parada. Meu esposo, pelo um câncer. Tratamos um câncer dentro de uma pandemia. Glória a Deus. Deus curou. Deus conosco curou ele dentro de uma pandemia. Meu filho, o Johnny, que está aqui na mídia, dentro de uma pandemia, ele foi liberto das drogas, se casou com uma princesa, que é a Andressa, e hoje está aqui. E fazer um parêntese, pega no nosso pé. Glória a Deus. Né, meu Johnny? Também te amo, filho. Foi liberto. Aí vem, né, como diz um ditado encardido, não sei, a mídia. Querido, se afasta disso. Em nome de Jesus, se afasta dessas notícias que vai te trazer só pensamentos ruins na tua mente. Aí você começa a ficar para baixo. Aí eu clamei. E o meu esposo sabe como eu clamo. Aí quando eu vi, e ele sabia, que quando ele me vê quietinha, né? Quando ele me vê quietinha. Mas quando eu fico quietinha, irmão, você tem que ter isso com você. Deus é conosco. Mas quando você vê que o negócio está apertando o teu carro, você vai para o teu secreto, querido. Vai para o teu quarto. E ali eu bradei. Quem pode ir para o monte, vai, querido. Quem pode subir a montanha, vai. Glória a Deus por isso. Não tem nada contra isso, que eu já fui muito. Mas tem hora que não dá. Tem hora que não dá para ir. Aí você vai para o teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. E ali tu grita.
Jesus Cristo, filho de Davi. Deus conosco, me liberta. E foi o que eu fiz. E, Senhor, em nome de Jesus, me liberta. Repreende esses pensamentos ruins da minha cabeça. Eu não quero ficar pensando que amanhã vai ser um dia ruim. Não. Deus conosco. Aí foi onde o Senhor me deu essa ministração. E quer se você possa, a partir de agora, em nome de Jesus, tomar posse dessa palavra na tua vida. Deus é com você. Deus vai abrir porta. Ah, Malavinha, não tem pandemia. Não tem. Porque Deus é contigo. Que quando você fixa, quando você tem fé, acabamos de ler agora. Se você crê, você pede crendo, queridos. Você pede crendo, o Senhor, Ele vai prover na tua vida, Ele vai te sustentar, Ele vai abrir portas. Ele vai romper. E o mar vermelho Ele vai abrir para você. E aqueles que zombam de você, aqueles que estão lá, né? Como diz o meu esposo também, os de Midianita, os invejosos, aqueles que estão torcendo para que tu leve um tropicão e caia, eles vão ver a tua vitória. Porque Deus é Emanuel. O Senhor Deus, Ele enviou Jesus Cristo para cuidar da gente. Glória a Deus. Para você ter salvação, para você ter cura, libertação, paz na tua casa. Para que as portas de emprego se abram para você. E eu recebi uma rajada de renovo dentro da minha casa. Eu estava limpando a Ai, que bênção, querido. Dá vontade de gritar. Eu comecei a gritar. Eu estava sozinha, podia gritar. Tinha vizinho perto e visto também. Estou gritando. Estou sendo renovada pelo Senhor. Que você receba isso do Senhor. Quando chegar alguém na fila do banco no dia de amanhã do seu lado e começar a murmurar, repreende, querido. Eu me recordo, o Senhor me trouxe a memória agora, eu já vou estar passando para o pastor. Exatamente há uns 23 anos atrás, eu vivi uma das situações mais desastrosas. Foi um deserto, querido, muito grande, meus irmãos. Eu e meus filhos, pequenos, foi um deserto. Sem alimentação, sem trabalho, né? E vivendo de cesta básica. Os irmãos das igrejas levavam cesta básica na minha casa. Foram 2 anos de deserto. Parêntese. Tudo tem um propósito. O deserto, ele passa. Mas calma teu coração, que ele vai passar. E o meu passou. Mas foi um deserto muito forte. De ter que ficar esperando um irmão chegar na minha porta, bater para trazer uma compra, para que naquela noite naquele dia meus filhos comessem. E alguns riam, outros me ajudavam. E um dia eu fui no pão do ônibus ali na Coreia. Ali tinha um sacolão. E eu lembro, queridos, que eu fui ali, pastor, eram umas moedinhas. Eu só tinha dinheiro para comprar 4 batatas. 4 batatas, pastor Marcos. E eu fui comprar 4 batatas, né? E quando eu estava naquele pão do ônibus, tinha uma vizinha cheia de bolsa de compra. Era muita compra. Ela soltou do ônibus, porque hoje em dia existe uma facilidade que essa geração agora tem e que nós não passamos muito por isso. Que agora é Pix, é Uber. E hoje a gente não tinha isso. Então, ela foi fazer a compra e teve que vir de ônibus. E ela deixou aquele monte de bolsa ali, soltou do ônibus, para quem conhece o ponto final do meu dom do Coreia, e ela deixou. E eu entrei naquele mesmo estabelecimento para comprar 4 batatas. Não era 1 quilo, queridos, era 4 batatas. E ela murmurava de levar aquelas compras para casa.
Deus, essa bolsa é pesada. Ai, o calor, a bolsa. Ela só reclamava. Na mesma hora que ela reclamou, depois eu me arrependi de não ter falado com ela. Mas no meu coração eu falei, meu Deus, ela reclamando de levar esse monte de compra para casa, enquanto eu estou aqui comprando 4 batatas. Então, que você, a partir de hoje, você fixe seus olhos, seu coração, para Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus com você. Que no dia de amanhã, Jesus, foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, com propósitos de salvação, de libertação, como provedor, que a partir de amanhã, quando o dia amanhecer, que a partir de agora, quando você sair dessa igreja, Ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar cuidando da sua família, Ele vai estar cuidando do seu amanhã. Ele vai estar provendo em tudo na sua vida. Não permita que nada nem ninguém arranque do seu coração essa fé, essa determinação, essa convicção de que Deus Emanuel, Deus conosco, se faz presente em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Se faz presente na nossa casa. Agradeça ao Senhor o teu carro, querido. Agradeça ao Senhor a tua casa. Agradeça ao Senhor a tua cama. Agradeça ao Senhor o teu trabalho. Agradeça ao Senhor o esposo que você tem, a esposa, os teus filhos, os teus bens. Tenha um coração grato e a convicção de que Emanuel, Ele está do teu lado, o tempo todo, cuidando de você. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, estou entregando para o meu pastor. E eu queria dizer a você nessa noite: nunca permita, nunca, que uma pessoa que não tenha fé roube a sua fé. Nunca permita. Pelo contrário, você, a fé, ela é sua. Eu sou esposa do Duda, do meu esposo, do meu companheiro. Mas a minha fé, aqui, ó, a fé dele está no coração dele. A fé da pastora está no coração da pastora. A fé do pastor está no coração do pastor. Nunca permitam que roubem a tua fé. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.